Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Aí existem as mudanças na sequência. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível, no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Bem, vamos fazer o seguinte. Nós estamos saindo aqui do sentido oeste. Vamos marcar, então, oeste. E como nós temos aqui as 3 mudanças que vão ser realizadas, vamos pensar nelas, então. Como são 8 posições, de acordo com o que está expresso aqui na questão, 8 sentidos, nós temos uma circunferência, o total de 360 graus. Dividido em 8 partes, vamos obter, então, 45 graus para cada parte. Vejam só o que está sendo dito aqui nas orientações, nas 3 mudanças. Na primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Lembrando que, se nós formos pensar aqui num relógio, o sentido horário é aquele em que nós temos a rotação do modo como estamos mostrando aqui. Já no sentido anti-horário, nós vamos ao contrário do sentido do que seria dos ponteiros de um relógio. Por isso, anti-horário. Anti contra o horário, normalmente, em termos de sentido que se estabelece para a configuração das horas. Vindo aqui, então, nós temos aqui, partindo do sentido oeste, 135 graus no sentido anti-horário. Então, nós vamos sair daqui e vamos caminhar 45 graus, que é uma parte. Para quem não sabe ou não lembrou, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Já realizamos a divisão. Cada uma dessas partes tem abertura de 45 graus. Então, nós vamos caminhando aqui até nós chegarmos nos 135 graus, no sentido anti-horário ou contrário ao que os ponteiros de um relógio fariam, caminhariam. Então, nós temos aqui 45 graus, mais 45 graus, resultando em 90 graus, e mais 45 graus, resultando então nos 135 graus. Então, o total aqui desta caminhada será 135 graus. E ele vai posicionar aqui no SE. Então, se nós partimos de um ponto que vamos chamar de A, ele vai encerrar sua primeira trajetória aqui no ponto B. Então, vamos marcar agora na outra figura o ponto B. Vamos para a segunda orientação, então? Na segunda mudança, ele vem no sentido horário, ou seja, ele vai caminhar agora no sentido ao que os ponteiros caminhariam, 60 graus. Vamos recordar que cada pedacinho é 45 graus. Então, na primeira caminhada dele, ele encerra aqui em 45 graus. Para fechar em 60 graus, ele deve caminhar mais 15 graus. Então, aqui nós deveríamos medir mais 15 graus. A posição seria aproximadamente aqui. E nós teríamos os 60 graus. Vamos chamar esse ponto de parada aqui de ponto C. Vamos para o nosso próximo desenho. Aqui é o ponto C. Lembrando que nós temos, nesta pequena abertura, 15 graus. Para quem não se deu conta do porquê 15 graus, vejam só. Do SE ou do ponto B, caminhando-se até o S, ele caminhou 45 graus, que é o total de uma abertura. Para fechar em 60 graus, 45 mais quanto que dá 60? Então, 45 mais 15, fecho em 60. Por isso, os 15 graus daqui. Agora, estando no ponto C, nós temos a última orientação, ou, entre aspas, a última caminhada. 45 graus no sentido anti-horário, ou seja, agora nós vamos novamente voltar.
Como é 45 graus, então vejam só, nós temos 15 graus do ponto C até S. Então, 45 menos 15, nós vamos caminhar aqui, depois do S, mais 30 graus. Ah, mas professor, por que 30 graus? Ora, 15 mais 30 fecha nos 45 que fomos orientados a, entre aspas, caminhar. Então, nós vamos encerrar essa caminhada aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto D. Marcando na última figura, então, o ponto D, que aqui está. Lembrando que nós caminhamos os 15 graus e mais 30 para fechar em 45. Então, aqui são 30 graus de abertura de S até D. Agora vem a orientação final. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível. Então, se nós formos no sentido anti-horário, vejam só, desprezando aqui as partes fracionadas, nós temos 1, 2, 3, 4 partes. No sentido, isso aqui no anti-horário. No sentido horário, nós teríamos 1, 2, 3 partes. Então, entre aspas, obviamente, o caminho a ser seguido é o caminho horário, esse que estou apontando agora. Basta nós medirmos agora o que nós temos para chegar até o sentido noroeste, ou NO. Para chegar aqui no NO, ou no noroeste, vejam só, nós temos uma parte de 45 graus, mais uma de 45 graus, fechando 90 graus, mais uma de 45 graus, fechando 135 graus, e mais os 30 graus finais, fechando em 165 graus. Então, para que fique registrado, vejam só, nós temos uma parte de 45, vamos chamar de NO, o total. Então, nós temos 45 graus, que é esse daqui, mais 45 graus, e mais, novamente, 45 graus, e, finalmente, aquela partezinha de 30 graus. Notem, 45 mais 45, 90 graus. 90 mais 45, 135. 135 mais 30, 165 graus. Agora, se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que a letra E diz assim, 165 graus no sentido horário, que foi o que nós, de fato, verificamos. Então, a letra E atende ao resultado que nós acabamos de determinar. Ok, galera? E assim nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, que retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!